Olá, tudo bem? Quando a verdade não converte o coração, ela o endurece. A nossa leitura de hoje está em João capítulo 13, versículos do 21 ao 30 e João capítulo 18, versículo do 1 ao 11. Eu quero que depois vocês deem uma lida nesses dois capítulos. Esta é uma leitura maravilhosa. Com certeza você vai gostar muito. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus, capítulo 18, versículo 7. A história de Judas Iscariotes apresenta o triste fim de uma vida que poderia ser honrada por Deus. Um homem talentoso, com um potencial tremendo, mas que amou mais a corrupção e a sua sabedoria do que o seu mestre. Que glorioso futuro era sonhado por Deus para esse homem que transformou a sua história em escândalo. O nome Judas tem sua raiz no nome de Judá, filho de Jacó, e significa louvado, abençoado. Judas Iscariotes se uniu ao grupo de discípulos quando as multidões seguiam a Cristo. Muito provavelmente, Judas havia assistido Jesus pregar nas sinagogas, às margens do mar da Galileia, e seus ensinos tocavam seu coração. Isso fez com que ele desejasse estar ao lado do Mestre, e Jesus não o repeliu. À medida que andava com Jesus, vendo o modo como ele tratava a todos, ouvindo suas palavras de amor, testemunhando seus milagres, Judas se convenceu que o ministério de Jesus era algo superior a qualquer coisa que ele já havia visto. Judas tomou seu lugar no grupo dos 12 amigos mais próximos de Jesus e realizou um ministério evangelístico muito bem sucedido. Ele era respeitado e admirado entre os discípulos por ser um homem diferenciado. Se esses talentos fossem aproveitados para a obra de Cristo, Judas provavelmente seria um evangelista do calibre de Paulo. Porém, Jesus via a batalha no coração de Judas, a batalha entre o seu orgulho e o seu serviço. Judas cria que Jesus era o Messias e tinha alegria em participar do seu ministério. Porém, ele sabia que o amor de Judas não seria duradouro, porque muito embora estivesse convencido das verdades que Jesus dizia, elas não haviam convertido seu coração. Quando a verdade não converte o coração, ela o endurece. Cego para a fraqueza do seu caráter, Judas foi posto em uma função que lhe daria a oportunidade de corrigir seus erros. Como tesoureiro, Judas tinha a oportunidade de administrar as atividades do grupo, como alimentação, suprimento de viagem, etc., e de suprir as necessidades dos pobres. Servindo aos outros, Judas poderia manter o seu espírito abnegado e disposto a servir. Mas mesmo ouvindo as palavras de amor e testemunhando uma vida isenta de egoísmo, Judas era condescendente e permitia que os traços da sua corrupção revelassem sua corrupção e cobiça por lucro indevido. Uma vez em que Jesus pregou um duro discurso, muitos discípulos se escandalizaram e o abandonaram. Jesus perguntou se os 12 queriam ir embora também. Pedro, representando os 12, disse que eles não iam a lugar algum, pois Jesus tinha as palavras da vida eterna. Judas acreditava nisso, mas ele tinha outras aspirações para o ministério messiânico. Judas não se conformava em ver Jesus desperdiçar as preciosas chances de assumir o trono do seu povo e libertar Israel. Judas chegou ao ponto de achar que Jesus estava sendo tolo e começou a questionar a conduta do mestre e a lançar dúvidas na cabeça dos discípulos. Jesus se preocupava em como Judas estava se abrindo mais e mais à corrupção do seu caráter. A advertência de Jesus à resposta de Pedro foi dura, mas cheia de amor. Não fui eu que escolhi a vocês 12? Mas um de vocês é o diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque ele estava para traí-lo sendo um dos 12.
Ou seja, Judas não foi deixado ao abandono. Ele teve muitas chances de se converter de verdade. Uma vez, quando Jesus tomava uma refeição na casa de Simão, veja em João 12, tio de Lázaro, Marta e Maria, Maria, a caçula, entrou sem se notar, quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre a cabeça e os pés de Jesus um perfume avaliado em aproximadamente R$18.000 na moeda corrente, ou seja, muito, muito caro. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o dinheiro que nela se lançava. Sendo um homem influente, muitos que estavam na confraternização concordavam com a plausível reclamação de Judas. Afinal, para que todo esse desperdício? Imagine quantas pessoas poderiam ter os seus sofrimentos suavizados por meio do dinheiro doado. Isso também atrairia a simpatia dos escribas e fariseus. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus disse que, por onde for pregado o evangelho do reino, a história da gratidão de Maria seria contada. Eu vou continuar este áudio num próximo vídeo, tá? A continuação desse. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo.